Vamos abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Se você trouxe o seu telefone, acesse comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 9. Se você trouxe a Bíblia, abra a Bíblia. E se você não tem nenhum e nem outro, acompanhe comigo a leitura aqui no telão. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 1. Eu leio com você a Bíblia na versão NVI. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem, e então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: Não, é apenas alguém que se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntavam, e ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse para que eu fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles lhe perguntaram: Onde é que está esse homem? Ele disse: Não sei. E então o levaram aos fariseus, o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E então os fariseus também lhe perguntaram como ele havia recuperado a vista. O homem respondeu: Olha, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: Olha, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como é que um pecador pode fazer tais sinais milagrosos? E houve então divisão entre eles, e tornaram, pois, a perguntar ao cego: O que é que você diz a respeito dele? Não foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e que havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram: Esse aí é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Responderam os pais: Olha, que ele é o nosso filho, nós sabemos. Que ele nasceu cego também, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem para ele, ele já tem idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque esses haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: Ele já tem idade, perguntem para ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Olha, para a glória de Deus, ou seja, dá glórias a Deus dizendo a verdade, porque nós sabemos que esse Jesus é pecador. Ou seja, dá glória para Deus, porque esse Jesus, você está dizendo que fez um milagre, ele não pode ter feito esse milagre, ele é um pecador. Respondeu o homem: Se ele é pecador ou não, eu não sei.
uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? Que é isso? Então lhe perguntaram, o que ele fez? Como é que ele abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, mas vocês não me dão ouvidos. Por que vocês querem ouvir a história outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E então eles insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, os judeus, os líderes religiosos responderam, você nasceu cheio de pecado, agora está cheio de ousadia, querendo nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que havia o expulsado, e então foi encontrá-lo, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o que era cego o homem, quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele. Disse Jesus, você já o tem visto, ele é aquele que está falando com você. E então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Diga glória a Deus. O texto termina dizendo, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora, porque vocês dizem que veem, vocês têm culpa, e a culpa permanece sobre vocês. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, Senhor, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Sacode seu irmão e fala para ele, vamos para cima, meu filho. Presta atenção, querido. O conhecimento de Jesus registrado na Bíblia, o conhecimento de Jesus que a Bíblia Sagrada nos oferece, ele acontece nos encontros de Jesus com pessoas. Então todas as vezes que a Bíblia quer nos ensinar algo sobre Cristo, esse ensinamento sobre Jesus se dá na dinâmica de encontros. Jesus se encontra com pessoas, e nesse relacionamento entre Jesus e as pessoas, nós conhecemos um pouco mais sobre Jesus. São pessoas comuns, vivendo as suas vidas, dentro dos seus dilemas ou não, que são encontradas por Jesus. E aí nesses encontros, Jesus então se faz conhecer por essas pessoas. Eu esqueci de falar o título da mensagem, mas eu quero falar sobre encontros de Jesus, amém, queridos? Esses encontros podem produzir, preste atenção, a consciência de que Jesus é a minha única esperança, de que Jesus é a única pessoa que merece toda a minha confiança. Ou esses encontros podem provocar indiferença, revolta e indignação. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa história que nós acabamos de ler, amém, meus irmãos? Jesus se apresenta para iniciar um relacionamento com o homem. Esse homem está cego, e essa cegueira acontece desde a sua nascença, do seu nascimento. E uma vez que Jesus se apresenta a esse homem,
pela maneira como Jesus o toca e o sara, a Bíblia vai dizer para mim e para você que a consequência desse conhecimento de Cristo provocado na vida desse cego é a adoração. Nós vemos isso lá no final do capítulo 9 que acabamos de ler. A Bíblia diz que ele pergunta a Jesus pergunta para ele, né, você crê no Filho do Homem? E ele diz, mas quem que é esse Filho do Homem? Jesus diz para ele, você tem o visto, é aquele que fala com você. E uma vez que o homem percebe que diante dele estava o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele se prostra então e adora. Ou seja, o conhecimento de Cristo na história desse homem que era cego e foi agora transformado pela vida de Jesus, provoca nele adoração, rendição, um sentimento de gratidão profunda. Amém, meus irmãos? Ao passo que os fariseus, confrontados por essa revelação de Jesus, têm o seu coração endurecido. O texto bíblico diz que ao invés de perceberem um milagre, perceberem a importância desse homem chamado Jesus e também seguirem o caminho de admiração e adoração, eles seguem o caminho de revolta. E o texto diz que eles terminam sendo julgados por Jesus como cegos, apesar de verem, naturalmente falando, espiritualmente falando, eles estavam cegos, ou seja, impossibilitados de enxergar que diante deles estava o próprio Salvador do mundo. Amém, queridos? Dois grupos se relacionando com a mesma pessoa e dois posicionamentos completamente diferentes. O que isso mostra para mim e para você? O que isso mostra, irmãos, é que a diferença não está apenas na revelação de Jesus, mas a maneira como nós respondemos a essa revelação. Não é tanto o conhecimento de Cristo apenas que transforma a minha vida, mas é como eu respondo a esse conhecimento que vai determinar se ao conhecer Jesus eu terei admiração ou indignação. É a minha resposta a Jesus que vai determinar se eu terei da parte dele resistência ou graça. Amém, meus irmãos? Todo mundo comigo aqui? Bom, se Jesus é conhecido na dinâmica dos relacionamentos, a pergunta é: o que é que eu e você podemos aprender sobre Jesus aqui na dinâmica desse relacionamento, para que possamos responder corretamente e termos graça de Jesus, como esse homem que era cego, ele também pôde receber. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto aqui com você nessa tarde é: a primeira lição que eu posso aprender sobre Jesus e com Jesus aqui nessa dinâmica do relacionamento é que as causas humanas não são decisivas para explicar as coisas, mas os propósitos divinos é que são decisivos. Diga para quem está pertinho de você: as causas humanas não são decisivas para explicar as coisas. Diga: os propósitos divinos é que são decisivos. O texto começa dizendo que Jesus e os seus discípulos estavam passando por esse homem, e os discípulos então pararam e perguntaram para Jesus: Jesus, por que esse homem está assim? De quem é a culpa? A culpa é dele ou a culpa é dos seus pais? De quem é o pecado? O pecado é dele ou o pecado é dos seus pais? Todo mundo comigo aqui? Irmão, preste atenção. Jesus inverte a questão e ele diz: os discípulos perguntam: de quem é a culpa? Dele ou dos pais? Jesus inverte a questão e ele diz: ele não está assim nem pelo seu pecado ou pelo pecado dos seus pais. Ou seja, o que explica a razão desse homem estar assim não são as causas humanas. Não é a causa humana que explica a razão desse homem estar como ele está. Jesus diz: mas a razão de ele estar assim é para que a glória de Deus nele se manifeste. Ou seja, a razão que explica esse homem estar como está não é
a explicação humana, não são os desígnios humanos. Irmãos, esse homem está como está porque Deus tem um propósito claro, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio a essa cegueira, mesmo em meio a essa dor. Deus tem um propósito eterno. Esse homem está assim para que a glória de Deus se manifeste. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? As causas humanas não são decisivas para explicar as coisas, mas os propósitos divinos. Irmãos, por que eu posso afirmar isso? Por que as causas humanas não são definitivas? Eu digo para você, porque o nosso Deus não é um Deus de reação. Diga para quem está pertinho de você: o seu Deus não é um Deus de reação, Ele é um Deus de ação. Vou repetir isso, amém? O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de reação, Ele é um Deus de ação. Ou seja, o seu Deus não vive correndo atrás do que está acontecendo para colocar as coisas em ordem. Não, o seu Deus é um Deus que planeja e executa decretos. Ele é um Deus que planeja e realiza propósitos. Ele é um Deus que planeja e executa a sua vontade. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Nosso Deus não vive respondendo demandas, Ele vive realizando projetos. O nosso Deus é um Deus planejador, um Deus de planos e propósitos. Diga glória a Deus. Ou seja, quando Deus ordena que algo aconteça, Deus não está respondendo a demandas humanas, mas Ele está realizando o seu propósito. Não é isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Sabemos que... Vamos lá, gente. Fala para o seu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Romanos 8:28, vamos lá. Sabemos que todas as coisas, quantas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Até mesmo a nossa bagunça, até mesmo os nossos sofrimentos. Quantas coisas cooperam? Todas. Todas as coisas cooperam. Até a nossa bagunça, até mesmo a nossa dor. Deus pode usar tudo isso com a finalidade de transformar, amém, irmãos, o caos em bênção. Irmão, nós somos craques de pensar e afirmar isso aqui. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Ele é especialista em transformar o caos em ordem. Ele é especialista em transformar aquilo que não é em um resultado perfeito para a glória do seu nome. Dá um glória a Deus aí, querido, pelo amor de Deus. Ou seja, não importa, irmão, o tamanho da confusão que você esteja, não importa o tamanho da dor que você esteja experimentando, preste atenção, não importa até mesmo qual é a causa dessa confusão, não importa até mesmo a causa dessa dor, elas não são decisivas para explicar o seu momento. O que é decisivo para explicar o momento que você está vivendo é o propósito de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tem gente vivendo caos, dor e tentando encontrar resposta nos desígnios humanos. Não, certamente eu estou vivendo isso aqui por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não são os desígnios humanos que explicam a realidade do que você está vivendo. O que explica a realidade do que você está vivendo é o eterno propósito de Deus. Mesmo que aparentemente esse propósito esteja parecendo caótico e confuso, não tem problema, Ele vai cooperar para o seu bem. E no final você vai poder olhar para trás e perceber que Deus estava conduzindo você, mesmo pelo vale da sombra da morte, mas Ele nunca te desamparou, nunca saiu do seu lado, e a boa, perfeita e agradável vontade dEle se cumpriu na tua vida. Diga glória a Deus. Uau! Meu Deus, eu creio. Mais alguém crê aqui, pelo amor de Deus?
Aí você pode dizer assim: pastor, mas o meu caos, pastor, é resultado do meu pecado. Como quem diz: se o meu caos é resultado do meu pecado, então Deus não tem nada a ver com isso. Ou seja, Deus não vai se enfiar nesse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sim, existem causas e existem consequências. Sim, alguns dos nossos perigos, do nosso caos, podem ser resultado da nossa culpa, do nosso pecado. Outros não. Mas mesmo, irmãos, preste atenção, mesmo quando a causa do nosso caos é o nosso pecado, ainda assim nem o nosso pecado é decisivo. Ainda assim nem o nosso pecado é definitivo. Você pode dar glória a Deus por isso? Por quê, irmãos? Porque o que é absolutamente decisivo é sempre o eterno propósito de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Jesus disse: não foi ele nem os seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Sim, você deve confessar o seu pecado. Sim, você deve se apegar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, amém? Mas não se esqueça, mesmo a bagunça que você entrou por escolhas ruins, Jesus pode usar isso para realizar o bom propósito dele na sua vida, amém? Eu termino esse ponto citando para você uma frase de um pensador cristão que eu gosto muito. Chama-se N.T. Wright. N.T. Wright diz: parece que Deus é especialista de usar o caos e o sofrimento deste mundo como obra-prima para fazer novas todas as coisas. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Parece que Deus é especialista, o Deus amoroso, justo e bom. Parece que Ele é especialista em usar o caos e o sofrimento deste mundo como matéria-prima para fazer novas todas as coisas. Irmão, não importa o tamanho do caos que você está, você está nas mãos do oleiro. Eu vou repetir: você está nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus é apresentado nesse texto como aquele que realiza a obra de Deus, amém, queridos? No versículo de número 3, Jesus diz que o homem era cego para que a obra de Deus fosse manifesta, amém, queridos? Ele fala assim: olha, não foi o pecado do pai, não é o pecado da mãe, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. No versículo 4, Jesus fala assim, que ele foi enviado para fazer a obra de Deus, a obra daquele que o enviou, amém, meus irmãos? E no versículo 6, Jesus pega o barro, pega a terra, cospe na terra, faz barro ou lama, passa nos olhos do cego e ele cura o cego. Ou seja, se Jesus está aqui para fazer a obra do Pai, o homem não era cego por causa de propósitos humanos, mas para a glória de Deus. Jesus havia sido enviado para fazer a vontade daquele que o enviou, e ele cura o cego. Quem é Jesus? Jesus no texto é apresentado como aquele que realiza a obra de Deus. Dá uma glória a Deus por isso. Agora, sabe o que é interessante? É que assim como no Antigo Testamento, Jesus também está realizando a obra de Deus e usando meios para realizar essa obra. Assim como Deus no Antigo Testamento realiza a sua obra, e muitas vezes Ele escolhe pessoas ou até mesmo objetos com a finalidade de cumprir o seu propósito, Jesus também, ao fazer a obra de Deus, Ele também o faz por intermédio de meios. E qual é o meio que Jesus usa para curar esse cego? Ele usa o barro, cuspe e terra, que ele transforma em lama para passar
nos olhos do cego. Tem alguém comigo aqui? Irmão, presta atenção. Não é aleatório Jesus fazer isso. Jesus poderia ter dado uma palavra e apenas no poder da sua palavra esse homem poderia ter sido curado, sim ou não? Mas por que Jesus decide usar meios, tomar meios intermediários para realizar esse milagre? E nós podemos aprender 3 razões aqui porque Jesus decidiu usar o barro. Primeira razão porque Jesus decidiu usar o barro é porque ele queria provocar um confronto nos religiosos. A primeira razão porque Jesus decidiu usar o barro é porque o texto é claro. O texto aqui de João capítulo 9 é claro que Jesus fez isso intencionalmente porque era sábado. Bom, você sabe que dentro da estrutura religiosa de um judeu, no sábado, eles não faziam nada. Inclusive, ainda hoje, quando você vai em Israel e começa o Shabat, nós tivemos ali, o ano passado, é uma loucura. O judeu é tão rigoroso na obediência do Shabat, que nem apertar o botão do elevador ele aperta. Ele não pode apertar o botão para acionar a cafeteira. Tamanha a rigorosidade com que eles interpretam o Shabat. A questão, irmãos, é que essa interpretação dos círculos religiosos sobre o sábado não necessariamente corresponde com a razão do sábado. Não necessariamente essa interpretação que os judeus religiosos dão do sábado corresponde à expectativa do sábado como retratado para nós na Bíblia. Porque presta atenção, irmãos, não é o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. E, irmãos, preste atenção, o sábado era um dia de libertação. O sábado era um dia de descanso. O sábado era um dia de regeneração. O sábado era um dia de cura. Por que nós paramos no sábado? Nós paramos no sábado porque nós reconhecemos que se Deus não nos sustentar, nós não podemos fazer nada. Que enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando. De que a nossa história não é contada pela força do nosso braço, de que a nossa história é contada pelos feitos de Deus, de que os marcos da nossa vida não são estabelecidos pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. Os marcos da nossa vida, eles são postos e estabelecidos por aquilo que Deus fez na nossa história. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A libertação do povo hebreu aconteceu exatamente nesse contexto. É por isso que eles paravam o sábado para se lembrar: Deus os libertou, Deus fez, Deus os deu descanso, Deus os curou. Ou seja, irmãos, não havia um dia melhor para Jesus curar esse homem do que o sábado. Com a sua cura, em outras palavras, Jesus estava lembrando para Israel: Deus ainda continua curando na história de vocês, Deus ainda continua libertando na história de vocês, Deus ainda continua sarando na história de vocês. Dão glória a Deus por isso. Ele ainda continua fazendo. Aleluia. Só que a interpretação errada que os religiosos tinham os impediam de enxergar isso. E é por isso que eles foram confrontados. E é por isso que eles ficaram indignados. E é por isso que ao invés de terem olhos abertos, eles ficaram cegos. Irmão, presta atenção. Às vezes quando Jesus provoca atritos intencionais conosco, não é porque Ele nos odeia, não. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer tirar de nós cegueiras que nos impedem de ver a verdade, de ver a luz, de ver com clareza. Paulo vai dizer que se o evangelho que pregamos está encoberto, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, Paulo vai dizer: se o nosso evangelho, o evangelho que pregamos, ele está encoberto, não é por culpa do evangelho. Paulo diz: se ele está encoberto, é porque o Deus desse século cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Ou seja,
Cristo nos confronta para tirar de nós a cegueira que nos impede de ver claramente, para tirar de nós as escamas. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Pense em Paulo, indo para a Síria, na estrada para Damasco. O texto bíblico diz que quando a luz de Jesus brilha, Paulo tinha, meu Deus, Paulo tinha nos seus olhos como escamas. Mas o dia que a luz de Jesus brilhou, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Ainda que fosse duro para ele ser confrontado por aquela verdade da qual ele fugia, foi melhor para ele a dureza do encontro do que a cegueira da eternidade. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Foi melhor para ele a dureza do encontro do que a cegueira de uma vida longe de Jesus. A segunda razão por que Cristo usa lama é para lembrar a gente que Deus também pode vir a nós nas coisas simples, que Deus também pode usar as realidades simples da vida para operar em nós a sua vontade. Irmão, você quer coisa mais comum do que barro? Você quer coisa mais comum do que água? Quer coisa mais comum do que pão e vinho? Você já parou para pensar que quando nós sentamos na mesa do Senhor para participar da sua ceia, nós estamos sendo ministrados por Deus num pedaço de pão e num suco de uva? Não é o Vitor Hugo, estou todo arrepiado, amém? Não é o pastor André, não é um pregador famoso. Irmão, presta atenção, nada contra isso, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Não entendo que uma coisa exclui a outra. Mas, irmãos, você já parou para pensar? Deus não precisa de grandes homens para ministrar você. Um pedaço de pão e um copinho de suco é suficiente para Ele mudar a sua vida. Pelo amor de Deus. Uma piscina cheia de água na mão de Jesus se torna um marco que define o antes e o depois da tua história. Então, irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Jesus pode usar qualquer coisa, as coisas simples da vida. Ele pode operar o extraordinário, mas também pode operar no ordinário. Ele pode te curar imediatamente pelo poder da sua palavra, mas Ele também pode usar o remédio para produzir cura na tua vida. Porque não importa se a cura vem por um ato milagroso ou através de um medicamento, no final, vida e cura só podem vir de uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. E terceiro motivo por que Jesus usou o barro, é porque Ele queria dar um novo sentido e um significado para essa experiência na vida desse homem. Como mendigo e cego de nascença, a experiência desse homem cotidiana era uma experiência de humilhação e desprezo. Em Israel, quem nascia nessa condição era julgado pelo círculo religioso como alguém amaldiçoado por Deus, alguém desprezado por Deus. E normalmente as pessoas comuns, os civis, eles demonstravam esse desprezo por essa pessoa amaldiçoada por Deus como? Cuspindo. Eles passavam por um mendigo como esse, e por o considerar amaldiçoado, uma vez que nasceu cego, diziam: você é amaldiçoado por Deus, e cuspiam. Esse homem passou a vida inteira, irmãos, ouvindo esse som e vivenciando essa experiência. O cuspe para ele significava desprezo, significava Deus não se lembra de você, significava Deus está longe. Tua relação com Deus é marcada por maldição. Deus virou as costas para você. Até que naquele dia Jesus caminhou na direção dele. E aquele homem ouviu aquele som, e talvez ele tenha pensado que seria mais um. Mas, irmãos, naquele dia, o som de um cuspe para aquele homem não teve o sentido
de um homem desprezado por Deus. Pelo contrário, Jesus cuspiu naquele dia para o lembrar que Deus o amava, que Deus se importava, que Deus tinha misericórdia por ele. E ao cuspir no chão, e ao fazer terra virar lodo, ao untar nos seus olhos, Jesus lembrou para aquele homem que Deus é um Deus de compaixão, que a sua cegueira não era justificada pelos desígnios humanos, mas que a sua cegueira era explicada pelo eterno propósito de Deus. Aleluia! Ele deu um novo sentido para a experiência desse homem. O texto diz que Jesus então o envia a um tanque chamado Siloé, e a tradução de Siloé é o enviado. Esse tanque, irmãos, nós estivemos lá. Esse tanque, ele não tem junto dele uma nascente de água. A nascente de água que fica mais próxima desse tanque é distante, ou seja, há um caminho que é feito para que a água saia dessa fonte, percorra esse caminho e deságua então no tanque de Siloé. Ou seja, para que água viva chegue ao tanque, é necessário que ela seja enviada de onde ela está, para que ela possa abastecer o tanque. Amém, queridos? Então imagina, o tanque em si não tem água, mas a água é enviada para produzir água no tanque, vida no tanque, para que aquele que se lava na água, no caso desse cego, pudesse experimentar da cura de Deus. Você consegue entender o paralelo que Jesus está fazendo aqui? Porque a pergunta é: quem é a água viva que foi enviada a nós da parte do céu, para que aquele que se encontrar com essa água possa ter a experiência de ter a sua vida transformada completamente? Quem é essa pessoa, irmãos? No Evangelho de João, no capítulo 4, ao se encontrar com a mulher samaritana no deserto, Jesus diz: qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, essa água vai fazer nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, porque eu sou a água viva. Jesus é água viva. Ele estava intencionalmente usando essa estrutura geográfica para fazer esse homem entender que ele não queria dar a ele apenas o poder para ter os seus olhos abertos, mas o poder para ter a sua vida transformada. Mas para isso, o entendimento desse homem sobre Jesus precisava crescer, aflorar. Esse texto termina, irmãos, com um homem revelando os estágios da sua percepção sobre Jesus nos diálogos que aparecem. Se a banda quiser ir chegando, por favor. O texto bíblico diz que, após ser curado por Jesus, a primeira vez que ele é interrogado pela multidão, seus vizinhos, que ao perceberem que ele, um mendigo que nasceu cego, havia sido curado, não conseguem entender e perguntam para ele: você é aquele mesmo? Ele falou: sou eu. A pessoa fala: não, não é ele. Ele fala: sou eu sim. Não, parece com ele. Não, sou eu. Como é você? O que aconteceu? E ele responde: o homem, fala comigo, o homem. Muitas pessoas têm essa percepção de Jesus. Quem é Jesus? É um homem. Quem é Jesus? É um mestre da moral. É um homem. O homem chamado Jesus passou lodo nos meus olhos e eu voltei a ver. Não, eu voltei a ver não, e eu passei a ver. O pessoal fica incomodado com aquilo e os leva ele para os líderes religiosos. Os líderes religiosos começam a confrontá-lo e ele diz: olha, foi Jesus quem fez isso. E para eles é muito incômodo pensar que esse milagre está sendo ligado a Jesus. Afinal de contas, a questão do sábado os impedia de ver quem Jesus era. E aí eles falam: então tá bom, se você está falando que é Jesus, quem é Jesus para você? O que ele responde? Um profeta. Jesus começa para esse homem como o homem. Mas agora, à medida em que ele caminha e reflete sobre a sua experiência com Jesus,
ele começa a perceber que Jesus não pode ser só um homem. Um homem comum não tem poder de fazer isso. Um mestre da moral é muito pouco para ele. Então ele diz: Jesus não é só um homem, ele é um profeta. Provavelmente o ligando aqui à tradição dos profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, os grandes profetas, ele é um profeta. Os líderes religiosos ficam indignados por ele responder dessa forma e chamam os seus pais. Eles querem de alguma forma acuá-lo pelo medo. E questionando os pais entendendo o que aquela experiência podia significar para a vida deles em comunidade, eles se isentam e falam: pergunta para ele. Isso aí é questão de vocês com ele. E aí eles dizem então para esse homem: olha, faz o seguinte, dá glória para Deus. Não liga esse milagre a Jesus não. Nega a tua experiência com Jesus. Nega o que Ele fez na sua vida. Diz que foi Deus, mas não precisa vincular isso a Jesus. O homem olha para aqueles líderes religiosos e diz: como é que eu posso desvincular o que eu experimentei dele? Se ele é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que depois de me encontrar com ele, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era cego e agora eu vejo. 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 Eu era cego. Alguém pode dar glória a Deus aqui nesse dia? Olha isso. Segura. Pode ficar de pé. Já estou encerrando. Aí o texto bíblico diz que os fariseus ficam indignados. Falam para ele assim: você está louco? Olha o que você está falando. Não é possível. Explica esse negócio de novo. Como é que ele fez isso? Aí irmãos, presta atenção. Aquela experiência que tinha dado a ele ousadia para defender o seu testemunho, a experiência com Jesus, que tinha dado para esse homem a ousadia para defender o seu testemunho, mesmo que ele soubesse que ao defender o seu testemunho isso poderia custar muito, se transforma agora em ironia. Ele olha para os fariseus e fala assim: eu estou sacana de vocês. Eu já entendi o que vocês querem. Na verdade o que vocês estão querendo é se tornar discípulos dele também. É pegadinha. Os fariseus ficam revoltados e falam assim para ele: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. E quem que você pensa que é para querer nos ensinar? Você não se tocou não que você nasceu em pecado? Que tipo de autoridade você tem para querer vir nos ensinar as coisas de Deus? E o expulsaram. Irmão, presta atenção. Esse homem começou a sua experiência com Jesus pensando: Jesus é um homem, ele é um mestre de moral, ele fez alguma coisa por mim. Mas essa experiência cresceu, a revelação cresceu, e ele passou a ver que Jesus não podia ser só um homem, ele era um grande profeta. E esse profeta havia feito algo na vida dele que era impossível de negar. O testemunho se transformou numa experiência de defesa, se transformou numa experiência de ironia. E por causa disso, ele foi expulso. A Bíblia diz que Jesus vai atrás dele e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele olha para Jesus e diz: quem é ele, Senhor? Quem é esse Filho do Homem? Jesus olha para ele e diz: esse que você está vendo.
Porque, irmão, Jesus não é apenas aquele que abre os olhos físicos, Jesus também é aquele que abre os olhos do coração. Ele não é apenas aquele que dá a visão aos que precisam enxergar naturalmente, Ele também é aquele que abre os olhos do coração, para que aqueles que estão cegos internamente possam ver que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Levante as suas mãos, abre os seus lábios e cante: nada, nada.